Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui em algumas configurações muito boas para você comprar e vender no mercado. Esse é o momento certo para você entrar numa posição comprada, esse é o momento certo para você entrar numa posição vendida. Quando o mercado configura esse tipo de cenário, fica realmente bem assertivo a sua tomada de decisão. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo. Inclusive a gente tem um grupo no Telegram que está aqui embaixo, fixado, é um grupo gratuito que está lotado de conteúdo semanalmente lá. Eu tô sempre mandando vários conteúdos bacanas. Depois dá uma entrada lá que você vai ver bem legal. Olha só, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma configuração bem boa pra gente dar uma olhada. Eu quero até começar com essa daqui, ó, que foi um trade que ocorreu agora há pouco. A gente fez aqui, foi um trade de R$ 3.400, R$ 3.450. O resultado tá aqui do lado. É um movimento minimamente bacana pra gente dar uma olhada, que tem um contexto ali também minimamente legal da gente dar uma olhada. E que vale a pena você estar tomando decisões em cima de cenários assim, e eu vou te explicar o porquê. Olha, quando a gente puxa aqui para trás, a gente vai vendo aqui a configuração. Olha só que interessante. Ali estou eu com o cabelo grande, que eu acabei de cortar o cabelo, que vai ser o antes e depois dessa configuração aqui, que você vai ver que lá no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, a gente mapeia todos esses cenários com antecedência. Então a gente acabou de fazer esses estudos aqui agora há pouco, só que eu acabei de cortar o cabelo ali também. Mas vamos lá, olha só. A gente tem aqui uma configuração, pessoal, que é um cenário onde o mercado está numa tendência de alta. Esse é um ponto. Se o mercado está numa tendência de alta, olha só, o que é uma tendência de alta? É isso daqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Para que lado que você vai montar a operação aqui? Para que lado que será que faz mais sentido montar a operação aqui? Percebe o movimento que o mercado está fazendo? Normalmente o caminho de menor resistência, o lado mais fácil para você operar, é comprado diante de uma tendência de alta. E eu sei que muita gente sabe desse conceito, né, de seguir a tendência, porque é muito óbvio. Mas muitas das vezes você no dia a dia não leva nada disso em consideração e fica pegando trade de maneira aleatória conforme o mercado começa a se mexer. Você começa a achar que ele vai subir ou cair do nada e começa a tomar decisão por meio de achismo, sem basear em técnica e muitas vezes sem levar em consideração coisas que você conhece, coisas que você sabe, entende? Mas na hora de tomar a decisão você não leva nada em consideração. Eu sei que é assim porque comigo no início também foi assim, então eu posso falar ali com certa propriedade, porque eu vejo que com todo mundo é assim, comigo foi assim e a gente faz isso de fato. Então a gente tem que estar ajustando esses pontos, porque ajustando eles você consegue estar crescendo gradativamente no mercado, porque não tem tanto mistério por trás, né? No final das contas, é fazer o que precisa ser feito. Claro que fazer o que precisa ser feito não é fácil, mas que não tem um mistério muito grande por trás, tá? Então, subir a favor dessa tendência é o caminho mais fácil. Não que ele não vá gerar vendas, não que ele não gere boas oportunidades. Se você for ver aqui, por exemplo, ó, a tendência está aqui, que a gente está vendo. Olha, tá vendo? É uma baita movimentação de alta. Mercado subindo, principalmente aqui, né? Subindo demais, tá vendo? Que é aquilo ali, ó, topos e fundos ascendentes subindo sem parar na movimentação. Então, em seguindo esse movimento de alta, naturalmente é um caminho bem legal. Claro que tem trades para todos os lados. E aí, dependendo do contexto, a gente vai ter bons cenários. Tá vendo? Aqui tem venda, aqui tem compra, aqui tem compra, aqui tem venda, aqui tem venda, aqui tem compra. Todas essas setinhas aqui a gente mapeou com antecedência lá no treinamento Excelência Trade, né? Que é o meu programa de formação. Todas essas setas aqui tem o antes e depois, a gente mapeou tudo com antecedência. Todos esses trades marcados com a setinha, a gente desenhou antes, o mercado foi lá, desenvolveu um cenário legal logo em seguida, e foi um trade desenhado antes, dentro desse ambiente de prática. Então aqui em cima, esse é o primeiro ponto. Você seguir uma tendência nítida vai fazer muito sentido. Agora o ponto principal aqui, pessoal, é essa região de oferta. Olha só isso daqui. O mercado ele vinha caindo e ele fez aqui 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e logo puxou para baixo quebrando as mínimas. Esse movimento que eu marquei aqui é uma estrutura de baixa e ela cria a região de oferta que chama POI, que fica aqui. Essa é uma região de oferta que está marcado aqui já, tá vendo? Isso é uma região de oferta forte. Porém, é uma região de oferta que está contra toda a tendência de alta, o que já não é bom para a região de oferta. As regiões de demanda elas são favorecidas numa tendência de alta. As regiões de oferta elas são desfavorecidas numa tendência de alta. Isso é um fato. Não que o mercado não respeite elas, mas é legal que ele traga validações. Ou ele testa muito rápido a região, logo depois que validou, ou seja, quebrou esse fundo nessa puxada para baixo, logo aqui ele já volta e testa. Aí você tem venda, sem validação. Agora, depois que ele vem lá aqui para baixo, ele enrola isso tudo aqui e depois vem buscar o teste, aí precisa de validação até se estiver a favor da tendência.
Toda região de oferta e demanda que demora para ser testada assim, precisa de validação. Não dá para entrar direto aqui. Senão você vai ficar pegando trade aleatório. É de vez em quando que vai funcionar, entendeu? Não faz sentido. Então o mercado precisa de validação nessa região de oferta por conta de que demorou para testar, só por isso já precisa, e por conta de ser uma região de oferta contra toda a tendência de alta que a gente acabou de ver ali. Então ela já acaba sendo desfavorecida por conta disso. E aí, naturalmente, o mercado não cria nenhuma validação de venda. Então não tem venda nessa região. Se é uma região forte, essa aqui é uma região forte de oferta, mas ela não traz validação, porque ela precisava de validação, mesmo sendo forte, abre espaço para compras. Por quê? Porque não tem oferta nesses níveis de preço. Então, se você tem essa informação privilegiada, é uma informação privilegiada de que não tem oferta nesses níveis de preço. Se não tem oferta nesses níveis de preço, a gente tem potencial comprador, continuidade de alta, desde que ele traga uma oportunidade para isso, desde que ele construa um contexto operacional que condiz com isso. Porque também não adianta só comprar do nada, precisa de uma oportunidade que se alinhe com essa informação privilegiada, entre aspas, que a gente tem aqui de que não há uma presença de oferta significativa nessa região. Não há qualidade de oferta, que chama esse conceito, tá? Não tem qualidade de oferta. Porque se houvesse qualidade de oferta, entraria oferta em uma região que era para entrar oferta. Mas não entrou oferta numa região que era para entrar oferta. Então, mostra que não tem uma qualidade de oferta. Claro que tem algum tipo de oferta aqui, porque sempre tem. Mas não é uma oferta de qualidade. Ou seja, não é uma oferta institucional. Se não tem uma oferta institucional nesses níveis de preço, o mercado não cai. A única coisa que faz o mercado cair é uma oferta de qualidade, que é uma oferta de big player, uma oferta institucional. Grandes institucionais querendo vender nessa região. Aí o preço cai. Agora, se grandes institucionais não querem vender nessa região e muitas vezes querem comprar, o mercado sobe sem parar. É assim que funciona o mercado, tá? Então, se a gente está... Aqui eu estou nos 5 minutos nesse caso. Se a gente refina o estudo para o tempo gráfico de 1 minuto, a gente vê que o mercado não criou nenhuma validação, ele furou a região de oferta, e aí ele vem construindo aqui um contexto que a gente estava de olho lá no time do Excelência Trade, que era ele corrigir, porque ele estava muito esticado nessa alta, tá vendo? Então a gente estava querendo ver ele fazer essa correção mesmo, voltar a subir e criar uma estrutura de continuidade de alta rompendo essa região de oferta, que foi isso daqui que a gente estava olhando. Eu posso puxar aqui o estudo, ó. Foi agora há pouco, mas igual eu falei, eu estava com o cabelo grande porque foi algumas horas atrás, olha lá, 6 horas atrás, tá até aqui em cima, tá vendo? É porque eu acabei de cortar a juba. Mas olha só. Olha lá, é aquilo ali, tá vendo? Já tá ali. Tá vendo? O mercado corrige, vem subindo e cria a estrutura de continuidade. Que é exatamente o que ele fez. Não? Ele corrigiu, veio subindo. Aqui ele já tinha criado uma estrutura de continuidade, já era uma opção, mas o que a gente mapeou mesmo foi essa aqui de cima. Sobe, faz 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra o fundo, puxa para cima e renova o máximo. Estrutura de continuidade alta, tá vendo? Que é esse cenário. E aí nela vai ter POI, isso aqui é uma região de demanda esse POI. Essa puxadinha para baixo aqui, né? Tudo ali é a região de POI. Então voltando, a gente vai ter compra nessa região. É exatamente esse cenário mesmo. Eu posso pegar aqui para a gente dar uma olhada de perto na configuração. Fica muito simples, é só você clicar e participar do movimento. A gente faz isso aqui em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, bolsa americana, tudo. Nasdaq, S&P, Dow Jones, paridade Forex, XAUSD, Bitcoin, criptomoedas, altcoins, mini índice, mini dólar, todos os dias. Eu mapei 17 ativos diferentes todos os dias e deixo todos os pontos de compra e venda desenhados desse jeito ali todos os dias. Então facilita bastante. Então olha lá, é ali, tá vendo? Tá perfeito. Tá um pinguinho para cima de onde a gente desenhou, tá nítido ali, não tem como. É só pegar o trade, porque na verdade você tem que marcar aqui a região, né? Igual eu mostrei ali, lá, você marca a região onde está circulado, que é na hora que ele for testar a região a gente tem compra. Que no caso é aqui. Que foi esse trade ali de 3 mil e poucos reais que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive. Olha lá, ele vai lá, testa a região e vem gerando comportamento de alta, que vai subir bem mais do que isso, inclusive. Tá? Ele vai embora lá para cima porque a gente tem uma informação privilegiada. Boas regiões de oferta, não entraram oferta e o mercado validou continuidade logo depois disso. Entende? Isso é muito poderoso. Assim como nesse outro cenário. Olha esse cenário aqui, que já é para venda. Olha que forte essa configuração. Aqui no caso, pessoal, a tendência já é de alta. Olha que interessante. A tendência é muito de alta. Então, as regiões de demanda elas são favorecidas pela tendência de alta. Porém, precisa de validação quando o mercado distancia.
Então, aqui a gente tem uma região de demanda, ó, que está até marcada ali já. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou esse fundo aqui e puxou logo para cima, renovando o máximo. Estrutura de continuidade alta. É isso aqui. E aí, criando isso, a gente sabe que cria a região de POI, que é a região de demanda. E ela é boa, porque ela está a favor de uma tendência. Então, ela faz bastante sentido. Só que o mercado aqui tentou testar, tá vendo? Aqui, ó, esses paviozinhos que voltaram ali já são os testes nessa região. Dá para comprar aqui e aproveitar justamente esse movimento de alta. Por causa da tendência, por conta da estrutura de continuidade, que é esse movimento que eu marquei em vermelho. Né? Esse movimento em vermelho ele é uma estrutura de continuidade e, por consequência, ela cria a região de POI. Tá? Essa é a dinâmica. Então, você tem uma compra aqui. Só que tirando isso, se você quiser comprar na hora que o mercado voltou aqui, que é normalmente quando a pessoa quer montar trade, né? Quando aprende sobre conceitos no mercado, ela vai buscar compra aqui, no caso. Ela não vai buscar aqui. Ela vai querer ver o mercado voltando e vai tacar compra aqui. Não faz sentido, precisa de validação. O mercado teria que segurar nessa região, vir subindo, mostrar que está respeitando, vir criando estruturas de continuidade daqui para cima, aí a gente ia comprando. Isso seria, por exemplo, uma possibilidade de validação. Tem várias outras. Tá? Mas aqui não faz nada, ele só fura a região e não tem compra nessa região, porque, igual eu falei, precisa de validação quando ele distancia muito assim. E aí, o que ele fez? Furou a região. E o que ele fez furando a região? Estrutura de continuidade baixa. Então, a informação privilegiada que a gente tem aqui é que não há demanda nesses níveis de preço. Então, se não há demanda nesses níveis de preço, por mais que a tendência seja de alta, se ele fura essa região e logo em seguida valida uma continuidade baixa, ele abre espaço para nós, para vendas. Pelo menos uma correçãozinha nessa tendência que o mercado tende a fazer. Tá? Tende a fazer. Inclusive, a gente tem liquidez pendente aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Essa linha aqui marcada é uma liquidez pendente. O mercado vinha subindo, ele fez 1, 2, 3. Tá vendo? Movimento de pivô, né, de BOS, que chama esse movimento. Isso aqui cria liquidez. Cria esse fundo, né, valida esse fundo. E esse fundo é um fundo de liquidez. Aqui embaixo pode entrar pressão de demanda institucional. Fundos expressivos significa isso, pode entrar demanda embaixo deles. E zonas assim, que são chamadas de zonas de liquidez, elas acabam atraindo o preço. Então, o mercado pode até querer vir aqui embaixo. Eventualmente não veio aqui ainda, tá? O trade foi menor do que isso, mas foi um movimento bem legal aqui. Onde a gente mapeou também aqui no time, eu posso puxar, foi agora há pouco esse estudo também. Olha só. Olha lá. Exatamente isso, tá vendo? É o que a gente estava de olho ali, ó. Mercado furando a região, assim que ele furar, ele cria o POI de venda, tá vendo? Que é essa estrutura, é só vender onde está circulado ali. É exatamente o que ele fez, ó. 1, 2, 3, puxou para cima, conseguiu quebrar o topo e logo puxou para baixo, quebrou as mínimas. É aquela estrutura que a gente falou lá. E aí nela vai ter o POIzinho, que é a região de oferta. Então quando ele voltar na região, a gente tem venda. É esse cenário mesmo. Então, a gente pode marcar aqui, ó, a região. No caso, a gente vai ter uma venda nessa região para aproveitar um movimento de baixa. Tem que andar pelo menos 3 vezes o risco. Tá vendo? Fica aqui, ó, risco-retorno de 3, no mínimo. Que é 3 vezes aquilo que você está arriscando no stop ali. Que aí você fica com uma gestão legal. Lá, o mercado já testou a região e vem puxando. E aí vem desenvolvendo esse movimento. Beleza? Que é uma configuração legal. Então aqui a gente tem alguns movimentos que são interessantes, tá vendo? Onde o mercado abre um espaço muito bom para você tomar decisão de maneira assertiva e sabendo, né, o momento de comprar e vender no mercado com base técnica. Isso faz muita diferença na sua tomada de decisão. Aqui eu tenho um outro trade que já não tem uma furada em regiões assim, igual esse que eu mostrei para vocês. Mas aqui a gente já tem um segmento de tendência potencial pós-lateralidade. O mercado faz muito isso, né? Ele sobe muito em tendência, ele começa a lateralizar e continua subindo depois dessa lateralidade. Muito comum tendências de alta terem essas lateralidades depois da continuidade na tendência. Então aqui a gente está tendo possivelmente isso, tá vendo? O mercado está lateralizando com potencial de depois gerar continuidade dessa alta. E aí, visto essa possibilidade, o mercado veio criando aqui uma estrutura de continuidade que está de livro, né? Está muito bem desenhada. Que está aqui, ó. Olha isso. O mercado fez nítido aqui. 1, 2, 3. Puxou para baixo bem forte, quebrando fundo. Puxou para cima bem forte, renovando os topos. Aqui ficou nítido, tá vendo? Estrutura de continuidade alta
E realmente faz sentido essa continuidade de alta por conta daquela dinâmica que eu falei ali para vocês agora, que é extremamente comum nos mercados. Então, ela vai criar POI também da mesma forma, né? Que fica aqui, ó, que é a região de demanda. E vai gerar compra nessa região. A gente mapeou isso em detalhes lá no time também, olha só. Inclusive foi ao vivo em aula que a gente mapeou isso daqui. Olha lá, o mercado estava lá testando a região, tá vendo? Que é exatamente essa região que eu estou mostrando para vocês. Aqui. Olha lá, compra nessa região para aproveitar isso. Olha lá, compra nessa região para aproveitar o movimento, tá vendo? A gente estava em aula isso aqui, foi ao vivo. O mercado está ali e aí o desenvolvimento vai ser esse que a gente vai ver aqui agora. Então, o mercado tem que vir aqui. Na verdade, ele já estava aqui testando, você viu? Que foi onde eu estava circulando ali, aquela hora. Então, a gente pode até avançar aqui, ó. O mercado estava aqui, ó, testando a região. Já explodiu para cima, já foi desenvolvendo o movimento. Tá vendo? Estourando lá para cima. Então, um movimento bem legal, como é que entra interesse nesse tipo de contexto e tudo mais. Então, aqui um movimento nítido, olha lá. É exatamente nessa configuração, bem simples. Agora eu quero mostrar um negócio aqui para você que está assistindo aqui até agora, que vai ser bem interessante. Olha só essa configuração. Aqui a gente também tem uma tendência de alta muito grande. Mercado subindo bastante, tá vendo? Subindo muito nesse movimento. Aqui a gente vê de novo uma região dessa de demanda, igual eu mostrei para vocês ali. Ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra para cima. É uma região de demanda dessa que a gente está falando. Então o mercado criou aqui. Agora, quando ele não traz validação, e por que essa aqui precisava de validação? Porque está muito grande a região. Quando está muito grande assim a região, fica muito caro o seu stop. E isso aqui foi desenvolvido às 7 horas da noite para esse ativo aqui especificamente. Esse horário não tem volume nenhum. Entende esse horário? Então não faz sentido ficar comprando sem confirmação aqui. O mercado tem que vir subindo, tem que trazer validação. Então a gente estava de olho em validação aqui também. E aí, se ele furasse, ia abrir espaço para aquele mesmo cenário que a gente falou. E ele até fez aquele cenário, ó. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo. Estrutura de quantidade baixa, bem nítida aqui, inclusive. Vai criar a região de oferta nessa região. E gerou um movimentozinho de baixa, que foi a venda aqui, para aproveitar esse movimento nos 5 minutos aqui, bem pequeno nesse caso, mas que foi essa pequena configuração. Mas tirando isso, o que a gente estava de olho lá no time também? Nesse fundo. Esse fundo aqui é um fundo de liquidez e essa tendência é muito forte. Então, assim, se o mercado sentisse liquidez embaixo desse fundo, e querendo ou não, tá vendo? Ele fez esse movimento também. Então, aqui embaixo é um fundo de liquidez. Pode entrar demanda nessa região, porque está bem nítido esse fundo, nesse caso aqui. Então, a gente estava de olho também que caso ele, beleza, fizesse a venda, ia gerar a venda, mas se ele voltasse e viesse subindo bem, respeitando a liquidez, mostrando que entrou demanda nessa região aqui, ó, embaixo do fundo, e ele viesse subindo, a gente estava de olho em POI de compra lá no time. Ah, foi até em aula que a gente estava de olho nisso também. Ao vivo em aula, tá vendo? Olha lá, que é esse cenário, tá vendo? Ele limpa. Tá aqui o print, mas posso puxar ali, mas é o print. Que eu já tinha tirado o print para facilitar. Eu acabei de explicar isso lá no meu Instagram também. Me siga lá no Instagram, tá aqui em cima. Meus stories tem ouro refinado todos os dias, sempre explicando detalhado essas configurações, dá para aprender muita coisa. Então aqui embaixo tem liquidez de demanda lá. Ele captura, vem subindo. Se ele criar uma estrutura de continuidade alta, não tem como. A gente vai ter uma compra também, porque vai ficar legal. Mesmo ele passando por uma região de demanda. Entende? Mesmo ele passando por uma região de demanda, mas se ele, no final das contas, vem sentindo demanda por causa da liquidez embaixo desse fundo, que também é uma região de demanda de certa forma, essa estrutura de continuidade e a compra no POI dela vai fazer muito sentido. Olha que bonito que ele fez logo depois. Ele ficou enrolando um pouco aqui, mas está naquela região lá embaixo do fundo, que é aqui, ó, né? Veio subindo, que ele tem que dar essa engatada, igual eu mostrei ali, ó. Ele dá a engatada na alta e aí ele cria. Então aqui no caso foi onde ele veio engatando. Tá vendo esse movimento de alta? E aqui que ele criou. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Tá bem bacana essa estrutura. Tá nos 5 minutos, então ela tá meio estranha, mas quando você joga no 1 minuto, ela fica perfeito, tá vendo? Exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, renovando o máximo. Tá bem legal, direitinho a estrutura. Então, naturalmente, a gente pode marcar toda a região de POI e buscar uma compra nesse tipo de região para aproveitar esse tipo de movimento. Fechou? Que é um cenário legal também. Então, vamos lá.
pode até subir lá para os 5 minutos, que vai ser melhor para ver. Olha isso. Olha isso, o movimento. E isso não foi muito, foi logo em seguida, tá? Não foi demorado, não, né? A gente tá falando dos 5 minutos. Aqui, cada candlezinho, 5 minutos aqui, fez um baita movimento. Então, trade bem legal, tá vendo? Só pegar o trade, tá detalhado ali, ó, tá igualzinho. Movimento. Fechou? Então, são configurações que ficam bem nítido os lugares que você tem que comprar e vender e fazer isso com assertividade, né? Fazer isso com técnica, que é exatamente a maneira com que você pode fazer isso e replicar isso ao longo do tempo, porque você está se baseando em técnica e não em achismo, e não em aleatoriedade, igual a gente vê muito por aí, principalmente quando a gente começa no mercado. É muito aleatório, né, a tomada de decisão. Então a gente tem que estar ajustando essa tomada de decisão para ficar uma base comportamental precisa, objetiva, para você conseguir estar replicando isso ao longo do tempo. Consequentemente, quando você replica bons comportamentos com base técnica, você consegue resultados consequentemente consistentes, né? É assim que funciona. Então vamos juntos. Obrigado pelo presente de todo mundo aí no vídeo. Conta comigo e qualquer dúvida. Vamos juntos nessa. Fui, valeu!